O trânsito para nas duas principais avenidas de São Paulo. E milhares de motoristas já entram em estado de alerta, com medo de assaltos. Por causa dos constantes ataques, a Polícia Militar começou uma operação nas marginais do Pinheiros e do Tietê. Na reportagem de Elaine Cortez, você vai saber como se prevenir. Vamos ver. Pelos principais corredores da capital paulista passam todos os dias 530 mil veículos. E quando as marginais param, são mais de 500 mil de vítimas ao volante, à mercê dos assaltantes. Tenho medo, sim. Eu já fui assaltado umas 3 vezes. A gente fica preocupado porque tem pouca polícia. É angustiante. A Polícia Militar começou uma operação esta semana. Os PMs estão em 54 pontos estratégicos. Enquanto uma parte do efetivo reforça o patrulhamento, outra permanece fixa. São plantões de 12 e de 24 horas. Com qual objetivo? Prevenção, inibir a ação de criminosos. Em qualquer quebra da ordem pública, ou seja, algum delito praticado, a polícia de imediato tem condições de comparecer a esse local. Antes do início da operação nas marginais, os assaltantes já tinham migrado para outras regiões da cidade. Para um, a ação terminou na cadeia. O bandido preso em flagrante e mais 3 comparsas abordaram 2 vítimas no ponto de ônibus, armados com uma faca, para levar carteiras e tênis. 3 conseguiram fugir. Eles fazem parte da quadrilha que promove arrastões a motoristas. Parece até moleque assim, querendo indo pra escola de mochila, eles vêm disfarçando, chega, taca alguma coisa no vidro, uma pedra, um pedaço de madeira e pra pegar uma bolsa, assim, entendeu? Quando estão a pé, eles geralmente agem em grupos. São pelo menos 2 por assalto, mas a maioria anuncia o roubo de moto, quando a vítima para no congestionamento. Já tem alguém para receber o produto do furto, esse alguém recebe o produto do furto e se evade. E esse motoqueiro que fez o assalto, esse bandido, na verdade, fez o assalto, se ele for pego depois, ele está sem o produto do furto. O receptador que pegou, ou ele vai embora, ou ele pode aproveitar se ele estiver perto de uma estação de trem, como a gente está agora, e se evadir de trem. Então fica muito difícil de se recuperar o produto do furto logo depois dele ser feito. Este ponto de táxi fica em uma das transversais da Marginal Pinheiros. É por onde muitos escapam. Mesmo os motoristas mais experientes têm medo. A insegurança de estar parado no ponto à espera de passageiros só aumenta quando a parada é nas marginais. Os taxistas são testemunhas de assaltos quase todos os dias. A gente fica naquelas, né? Dá uma olhada, dá uma desconfiada, mas o trabalho da gente tem que carregar. Na Marginal Pinheiros, que foi considerada uma das vias mais perigosas de São Paulo, 7 motoristas foram atacados de uma vez só no mês passado. Esta marginal divide 2 realidades paulistanas. A comunidade Paraisópolis de um lado e uma área nobre de prédios comerciais e executivos de outro. O objetivo deles são celulares, laptops, relógios, carteiras, bolsas. Tô vendo que você tá com um aparelho aí, não tem como, senão não consigo andar em São Paulo. Eu preciso do GPS. As mulheres são os alvos mais comuns, mas não os únicos. A preferência dos criminosos é por qualquer um que estiver distraído. As pessoas facilitam um pouco a ação do bandido, estando ao celular, ou tirando mais ainda a atenção, não estão ao celular falando, mas estão ao celular mandando torpedo, mandando mensagens, digitando, no que elas estão prestando muito menos atenção no entorno delas. Outro comportamento que favorece as quadrilhas das marginais é a omissão dos motoristas. Muitos não registram o assalto quando são abordados numa via expressa. É o que dificulta fazer da estatística um mapeamento mais próximo da realidade. Dados não oficiais indicam que no primeiro trimestre do ano foram mais de 300 roubos na Marginal Pinheiros. A média de mais de 3 por dia foi o que intensificou o patrulhamento. Desviar das marginais, sair mais cedo ou mais tarde do trabalho para não enfrentar o horário de pico. E quando nada disso pode ser feito? Escolher a faixa menos arriscada pode ser uma alternativa, segundo o consultor de segurança. Se você estiver na parte expressa da Marginal Pinheiros, eu preferiria ficar do lado esquerdo, ou seja,
beirando o muro. Por quê? Porque se o bandido vier, pelo menos ele não vai vir com revólver na minha cara, ele vai vir talvez pelo lado do passageiro. Mas isso pode não garantir proteção. Eles usam muito o guarda-reio para se esconderem. Que a partir do momento que o carro para no acostamento, eles pulam o guarda-reio, pulando o guarda-reio atacam o motorista. Os assaltos são mais frequentes nas vias laterais da Marginal Pinheiros e Marginal Tietê, que cortam a cidade toda, por onde os criminosos têm acesso rápido às rotas de fuga. Mas do outro lado, a situação não é mais segura não, porque se o motorista não estiver na pista expressa, ele corre o risco de ser abordado dos dois lados, principalmente se houver um canteiro no meio, como é o caso deste ponto. Uma preocupação que deve aumentar e muito assim que as férias escolares acabarem. A população espera que o reflexo da ação policial seja uma redução dos roubos, não só neste mês em que as vias estão menos congestionadas. Afinal, o risco também existe com os carros em movimento nas expressas que levam às rodovias. No começo deste mês, logo na primeira semana das férias de julho, com um trânsito menos caótico, uma tentativa de assalto causou um grave acidente de trânsito, também na ligação das zonas oeste e sul de São Paulo, a Marginal Pinheiros. Estava um cidadão trafegando pela Marginal e, de repente, na Marginal tinha um bloco e ele se acidentou. Posteriormente, ele parou para verificar o que tinha acontecido no carro e foi abordado por um elemento que o agrediu até com um facão, que ele reagiu. Felizmente, apesar do ferimento, ele saiu bem, foi roubado e em seguida um outro veículo colidiu também com o bloco, chocou-se com o objeto e parado também foi vítima de roubo. A seguir, um caminhão não conseguiu desviar, bateu no segundo veículo. E outro alerta: nunca pare para ver um acidente, nem aceite ajuda de estranhos. O que parece boa intenção pode ser um cerco dos assaltantes. Nós estamos sabendo de casos até que envolvendo, desse tipo de roubo, envolvendo mulheres como autoras. Ou a pessoa passa, você foi acidentado e vim aqui para ajudar, quando na realidade é um assalto. A polícia vai divulgar ainda esta semana um balanço parcial da operação. Ainda que a sensação de segurança aumente com mais esses carros para dividir o espaço nas marginais, outras táticas podem funcionar bem em qualquer época. O ideal é que você tenha os vidros filmados do carro, esteja com os vidros fechados. Você quando parou, se você teve que parar, o carro, o trânsito está totalmente parado, você tem que demonstrar para o bandido que você está prestando atenção em tudo, que você está olhando para frente, que você está olhando pelo espelho. Não parem, procurem um local melhor para parar. Se o pneu estiver furado, até é preferível rodar um pouco com ele, mesmo perdendo-se o pneu, mas pelo menos não vai perder a vida. Olha, todas as dicas são muito úteis e é claro que a gente deve estar sempre muito atento. Só que enquanto não tiver segurança na rua, há situações em que infelizmente a gente não tem como se defender. Você está parado no meio do trânsito, já está parado, já está naquela situação, não escolheu a faixa, já está parado ali no meio e vem o bandido, você vai fazer o quê? Está parado ali. Então tem que ter segurança na rua, ponto final.